essa questão, que é uma questão muito interessante. A gente tem uma paciente de 35 anos que chamaram de senhora. Fiquei um pouco ofendida, mas vamos lá. Uma senhora de 35 anos que teve aí há 8 meses uma pancreatite aguda de etiologia biliar grave que melhorou com tratamento clínico. Essa paciente ficou internada por várias semanas e após alguns dias após a alta, o que ela começou a apresentar? Vômitos pós-alimentares, sensação de plenitude gástrica precoce e notou um abaulamento no epigástrico. Depois de várias semanas aí, quando ela foi de alta, não soube falar sobre febre. Fez uma tomografia que mostrou essa imagem. E o que a gente vê nessa imagem? Foca nessa imagem porque ela é muito importante. Em topografia pancreática, eu vejo uma coleção aqui muito bem delimitada, né, redonda para oval, com paredes bem espessadas e um conteúdo bastante homogêneo. O que eu penso nesse caso, pessoal? Eu tenho que pensar nas complicações locais da pancreatite aguda. Então, como que eu vou raciocinar? Pancreatite aguda, ela pode complicar de forma sistêmica, quando a gente tem uma piora de uma condição de base pré-existente que o nosso paciente apresente, ou ela pode complicar com complicações locais. E quando eu falo de complicação local, eu quero que vocês foquem nessa tabela, porque basicamente a gente tem 4 complicações, que a gente vai dividir de acordo com o período de aparecimento. Então, com menos de 4 semanas, a gente costuma ter podemos ter, no caso, né, coleção fluida peripancreática aguda. Essa coleção fluida, ela nunca é bem delimitada, tá? Todas as coleções fluidas, elas não são bem delimitadas. Todas essas coleções agudas, que acontecem com menos de 4 semanas, elas são coleções que não têm parede, são mal delimitadas, certo? Então, a coleção fluida peripancreática aguda é uma coleção mal delimitada sem necrose. E a coleção necrótica aguda é uma coleção mal delimitada que tem necrose. Depois de 4 semanas, que é o caso da nossa paciente, a gente tem as coleções bem delimitadas. Nesse contexto, nós temos o pseudocisto pancreático e a necrose pancreática murada. Qual é a diferença entre esses dois? O pseudocisto pancreático, pessoal, ele costuma ter uma coleção mais homogênea no seu interior, tal qual a nossa paciente apresentou. Então, a nossa paciente, ela tem um chamado pseudocisto pancreático. E você vai entender melhor ainda porque que esse é o diagnóstico quando a gente estudar um pouquinho mais a fundo sobre o que é esse pseudocisto pancreático. O pseudocisto pancreático, pessoal, ele acomete 5 a 15% dos portadores de pancreatite aguda. E vai surgir tardiamente, depois de 4 semanas do início dos sintomas. É uma coleção encapsulada, sem componente sólido ou sem necrose, tal qual estava ali mostrado na nossa imagem tomográfica. O seu conteúdo é rico em amilase. E por que a gente chama o pseudocisto de pseudo? Porque ele não é um cisto verdadeiro, certo? O pseudocisto, a parede dele é formada por debris inflamatórios, tecido de granulação ali na parede. Então, não é um cisto que tem uma parede verdadeira, por isso que ele se chama de pseudocisto. E o nosso exemplo aqui, né, a questão da prova, aqui é o pseudocisto e aqui se relacionando topograficamente com o estômago e justificando toda a sintomatologia que a nossa paciente ela apresentava, um abaulamento da região epigástrica e esse pseudocisto formando um efeito de massa, dando então essa sensação de empachamento, eventualmente aí náuseas e vômitos podem acontecer. Pseudocisto, ele pode complicar de várias formas com infecção e aí ele passa a receber o nome de abscesso pancreático e o paciente ele passa a ter uma clínica de febre, piora da leucocitose, ele piora agudamente, pode complicar com hemorragia, com fístula, com obstrução, com pseudoaneurisma, mas 70% dos pseudocistos vão regredir espontaneamente. Por isso que quando a gente pensa em conduta diante de um paciente com pseudocisto, pessoal, via de regra, a nossa conduta é expectante. Quanto que a gente vai adotar uma conduta ativa? Quando a gente tem suspeita de infecção, que não é o caso. Lembra que a paciente até fala que não sabe referir febre, ela tá bem. Quando a gente tem crescimento ou sintomas. E esses sintomas, pessoal, justamente essa dor abdominal, náusea, vômito, sensação de saciedade precoce, o paciente pode evoluir com perda de peso. Nesse caso está indicado drenagem endoscópica ou drenagem percutânea. Caso haja falha, drenagem
cirúrgica vai ser indicada para o paciente. Então, a gente não tem dúvida, a nossa paciente tem um pseudocisto de pâncreas. Perfeito?